meu, O nosso. o seu, Acolhe Tempo. o podcast de educação intuitiva da da família Antunes. Ai, ai. Quanto tempo, não é mesmo? Nossa, eu lembro do episódio que a gente fez Papai Max, Mamãe Anne, e que deu maior bafafá, né? O pessoal, mas Sim, já não avisaram pra tá ninguém? tá grávida? E vocês colocaram na internet? E nem, não, era só pra falar da nossa vontade, de como é que Como a a gente se gente relacionava. via, inclusive, a maternidade, Como é que né? se, O que a gente é, desejava para. todo o trabalho que a gente vinha fazendo pra lidar com as Tia. inseguranças, lidar com ansiedade, um com o outro, não é mesmo? Sim. E enquanto isso, o computador aqui na frente, telefone e tal, tal, tal. E essa menininha fica assim, se coçando de querer teclar. Teclar umas teclinhas. Você gosta do barulhinho das teclinhas, né? A arte faz assim. Ó. Conta pro pessoal. Fala, oi pessoal! Vamos cantar um parabéns? Como é que é? A arte fez quantos aninhos? Quantos aninhos, filha? Vocês viram? Só quem foi rápido viu. Turma, o episódio de hoje é sobre algo que a gente não tá tendo às vezes. Enquanto humanidade, É paciência, então. não é esperança. Percebe que como a gente está olhando para a educação das crianças com uma certa desesperança, e a gente vai passando o feed do Instagram, e a gente vai conversando uns com os outros, a gente vai ler os livros sobre maternidade, educação, e eu incluo na maternidade, óbvio, a paternidade, porque os papais estão fazendo parte desse campo materno. Poxa! Fato é que Vocês repararam que tem uma desesperança, um cheirinho pesado. A gente vai falar de educação das crianças, a gente tem que dar aquela suspirada antes, né? estranho isso aí. Por que será? Que nasce mamãe, nasce um coque. Tem muito peso sobre o coque também, as bailarinas usam e se acham graciosas, né? É. Mas tem alguma coisa na maternidade com isso. E sim, porque o cabelo é muito importante, porque o nosso bem sequer, como é que chama? A nossa autoestima é muito importante. Mexe. É fato que mexe principalmente com as mulheres. Uhum. Mas se mexe, mexe aonde? O que é que está gerando essa desesperança? Algo me diz que tem tudo a ver com o processo de educação que a gente recebeu. Como teria? Porque pelo mesmo motivo, quando a gente olha pro modelo de educação, quando a gente olha a aparência de um espaço de aprendizagem comum, sala de aula, ele é a mesma coisa de sempre. E se é a mesma coisa de sempre, se é a mesma coisa de sempre, pode ser considerada educação? Eu tenho outro nome para isso. Né? Condicionamento. Condicionamento. É de fora para dentro. Domesticação, né? Não é praticamente um adestramento. Nossa, por falar em adestramento, esses dias eu vi um stories de um espaço. Não. De um espaço que se propõe a ser estimulante para a criança, desenvolver habilidades motoras, coordenação física, não sei o que. Aquilo parece um circo. Não! Dos piores. Não parece circo. Não é esse? É esse mesmo. Vem cá, meu bem. Parece literalmente um espaço que eu me dei conta disso. Segunda, quando a gente voltava para casa, e nós passamos em frente a um espaço de adestramento de cães. Porque existe um negocinho que o cachorro sobe, e aí uma rampinha onde ele desce, tem os negocinhos que tem que passar por dentro, aí tem os degraus que ele tem que subir, tem que passar, os labirintos.
E era exatamente assim que a criança era direcionada a fazer. Vão te cancelar, vão falar que você é contra Montessori. É que Uma Montessori não mandou o palhaço ficar palhaço literal, tá? Ficar seguindo a criança e mandando ela fazer nada. Uma coisa é ter um espaço preparado para a criança se desenvolver, experimentar o seu corpo e adquirindo habilidade e coordenação motora. Outra coisa é o adulto ficar, e aqui eu chamo de adulto, né? Porque tem idade para isso, tem tamanho para isso e tem carteira assinada, então deve ser adulto. Mas a definição de adulto é outra, logo a gente conversa sobre isso. Ai, meu ser irônico, assim. E o adulto faz o quê? O adulto faz o quê? O adulto, nesse espaço, ficava assim: vai lá, sobe, agora vem aqui. Eu te ajudo pra cá, eu te ajudo pra lá. Uma criança que tá desenvolvendo os primeiros reflexos. Se o adulto, toda vez que essa criança vai levantar, toda vez que essa criança vai descer, toda vez que essa criança vai. Ele fica fazendo por ela. E eu sinto muito se você tá fazendo isso, assim, agora você tá sabendo. E tá tudo bem, né? Olha, presta atenção. Às vezes a gente tá muito sensível à crítica também, sabe? E aí, na hora que a gente escuta uma opinião, profissional ou não, a gente fica já. Ah, nossa, pô, a mãe já tem já toda carga de culpa. Não, a mãe já não tem toda carga de culpa. Culpa é uma emoção. Emoções têm funções. Sim. A culpa também tem a sua função e a gente vai falar sobre isso. Ninguém é capaz de te colocar culpa, certo? Tem como eu te colocar uma culpa? Não, tem como eu culpabilizar você por isso. Isso aqui tá sujo, E é daí culpa sua. é uma terceirização da coisa. E se eu falo, isso aqui tá sujo, isso é culpa sua? Vou dizer, culpa não, mas fui eu mesmo Esse que tá com sujei. culpa. Foi Fui você mesma que sujou. Fui eu que bati o sorvetinho, fui eu que coloquei nesse potinho. Se não é culpa Fui sua, eu que coloquei o sorvetinho até a tampa e abri esse potinho, portanto a tampa tá suja porque tá bom. Mas se não é culpa sua, é o que então? Seu. é minha responsabilidade, eu que enchi, eu que vou lavar. Responsabilidade. Só que não Essa é precisa a coisa. só que não precisa ser cheio dessa reatividade. Você percebeu quando eu falei? É responsabilidade minha, eu que vou lavar. Tipo, o que tá querendo chamar minha atenção pra isso? Sim. O lance da culpa é um sentimento que a gente tem quando existe uma responsabilidade que é minha e daí eu tenho recursos para resolver essa responsabilidade, mas eu não acesso esses recursos. Eu tenho o recurso na mão ou ao alcance e eu não faço por algum motivo. Mas eu percebo essa responsabilidade e percebo que tem recursos ao meu alcance. Então eu me sinto culpado. A culpa é natural. Mas não é natural carregar a culpa. Porque a gente confundiu assim, ó, sentir com sofrer. Só um pouquinho. Você tem uma emoção, ela serve para ser sentida. Mas se você tem algo para sentir, não sente e é informado, aprende com aquela emoção, ela vira sofrimento, você vai carregando aqui. Mas a gente estava falando do espaço que parece uma loucura. E aí vale salientar, né, que não tenho, inclusive adoro Montessori, né, essa perspectiva de autonomia, de construção da autonomia da criança. E autonomia não tem a ver com direcionamento. Autonomia é permitir a criança ir adquirindo. Levanta, meu amor. Esse potinho vai ficar aqui. Levanta, meu bem. Levantar. A mamãe tá só com um braço aqui te segurando. Mamãe tá te falando para levantar. Escorada aqui no balcão agora não. Você quer ainda sorvetinho? É diferente permitir a criança, direcionar é diferente de permitir a criança ir se experimentando e aperfeiçoando as suas habilidades com o seu corpo. O excesso de direcionamento faz com que a criança se sinta, muitas vezes, incapaz de criar a própria brincadeira. Ela vai perdendo a autonomia, vai perdendo a criatividade. Uau, você não quer mais?
E a parada está sendo reconhecida pela Como galera, massa pela do filho? massa, pelo povão, como um espaço que estimula as crianças a se desenvolverem mais e melhor. Vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Foi a Anne que disse, na verdade, eu só tô redizendo. A superestimulação de hoje vai cair na conta como medicalização amanhã. Superestimule seu bebê hoje e medique ele daqui a uns 2 anos. Porque aí, uma coisa é a criança. Ai, mas a minha criança é do movimento. Toda criança é do movimento. Umas mais, outras menos. Mas toda criança precisa se experimentar, toda criança precisa se movimentar, toda criança precisa subir, descer, correr, pular. Fato é que quando a gente superestimula a criança, incentiva que ela vai, como se fosse um treinador. Vai lá, isso, corre, Você tá pula. ligada que tá na moda agora, né? Esse negócio de treine seu filho. Você é o treinador do seu filho. O treinador do seu filho. Você pode ser, meu. E é massa, inclusive. Só que tem coisas que vêm antes. Tem uma coisa Tem que coisas que vêm antes. se a gente ficar só superestimulando a criança e direcionando toda hora, quando é que ela vai perceber o próprio corpo? Quando é que ela vai ter atenção em si mesma? E quando é que ela vai fazer as coisas por conta própria? Porque está a fim de, porque está com vontade O interesse genuíno a ser desenvolvido desde agora. Quando eu digo, falando dessa coisa, né, do pessoal falar que você tem que ser o treinador do seu filho, etc. Meu, qual que é o problema? O problema não é você ser treinador do seu filho, é você colocar ser treinador do seu filho antes, acima de ser educador do seu filho, antes de ser pai, mãe do seu filho. Isso é um problema gravíssimo. Quem lidera o processo de educação das crianças? É a escola ou é a família? Pensa nessa pergunta, tic-tac, tic-tac. Quem lidera o processo de educação das crianças? Quem deveria ou quem lidera hoje? Quem lidera. Quem lidera hoje é a escola. Mas isso é um problema, isso é uma... Aqui no balcão agora não. Você entendeu? No balcão agora não? A mamãe tava com a mãozinha lá. E a mamãe disse que você agora no balcão não. Entendi que você ficou um pouco triste que a mamãe disse não, mas não é não, meu bem. Morder a pulseirinha não, meu bem. Você pode brincar lá no chão se você quiser. Você quer brincar no chão? Seus livros e o caixa em caixa estão ali. Você vai brincar com o caixa em caixa? É? Se você precisar, você pode voltar aqui. Ou chamar a mamãe. Onde é que a gente tava? Sobre quem lidera a educação. Quem tá liderando é a escola, mas isso é uma distorção tremenda. Que vem acontecendo ao longo de toda a história, né? De uma larga e longa história onde a escola foi assumindo esse lugar, né, de liderança na educação. Não, nós estudamos nós fizemos pedagogia, nós temos os estudos adequados de como conduzir a educação, do que é que as crianças precisam aprender. E aí os pais foram se sentindo cada vez mais inseguros sobre a educação das crianças, né? Não, eu não sei como é que é, eu tenho que perguntar lá na escola, eu tenho que me informar lá, eu tenho que ver como é que é, eu não sei. E sabe por que é um problema? E no final das contas, não tem o estudo necessário, não tem o conhecimento necessário para poder liderar o processo de educação das crianças. Vou dizer por quê. Na verdade, enquanto a escola estiver liderando o processo de educação das crianças, essa escola vai olhar para a criança e vai olhar ela como se ela fosse uma vítima da família. Como se fosse alguém que ela precisa salvar.
Ela vai ser a salvadora dessa criança. Porque eles olham para os pais e, ai meu Deus. Ai, fulano, você não tem ideia. Ô, gente, ó, já trabalhei em escola particular, estadual, municipal, militar, espaço não formal. Educadores que estão ouvindo, coordenadoras, diretoras. Vocês sabem do que eu tô falando. Então não precisa se sentir ofendida. É tudo farinha do mesmo saco. Eita, nós. Por quê? Eu vou dizer por quê agora. Por quê? Levante a mão quem tem uma metodologia que ajuda a família a, de fato, cuidar das suas emoções, para limpar as interferências do olhar, enxergar as crianças como elas são de verdade, nas suas necessidades, nas suas emoções. Ah, Max, mas isso não é com a escola, isso é na terapia. É claro, vamos terceirizar para a terapia também a nossa saúde mental e emocional, com certeza não é a nossa responsabilidade. Aham. Tem que botar uma plaquinha de ironia? Não, né? Foi o suficiente. Não, pô. Não. Eu entendo que a gente, assim, eu entendo que a gente veio até aqui, a gente chegou até aqui como uma sociedade que acha normal a liderança do processo de educação das crianças estar com a escola, a liderança do cuidado dos processos internos estar... A Artemis está subindo num lugar que ela nunca subiu antes, então momentos de tensão. Eu acho que ela está refletindo aqui a forma como a gente está se sentindo fazendo podcast, apesar de ser o terceiro podcast nosso, né? Como o terceiro? A Terceira temporada? Tecnicamente. A segunda que vai estar disponível. Aham. Acho que a gente vai manter aquele? Não, né? A gente falou que vai tirar aqueles episódios. É. Vocês estão começando de novo, mas a gente já fez 2 vezes. O último podcast tinha 16 episódios. Sim. Porque, de alguma forma, ao longo desses anos, foi entendido que a escola cuidava do conhecimento. E sentimento não é conhecimento, né? Opa, peraí. Não, gente, presta atenção. A razão não é o princípio básico da construção de conhecimento. Não, e tipo assim... A razão está no final do processo de adquirir, de aprendizagem. Ok, que esteja lá no final do processo de adquirir aprendizagem. Acontece que domina-se o conhecimento sobre as coisas do mundo. Uhum. E sobre as coisas do eu, né? Que conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou entrar numa relação e tecer vínculos saudáveis? Como eu vou ir para o mundo e entregar o meu melhor se eu não tenho conhecimento sobre mim mesmo? E esse conhecimento está sendo excluído no processo de aprendizagem desde sempre. Então, qual que é a pegada? A pegada é a gente fazer as coisas direito. A educação é de dentro para fora. A razão está no final do processo de aprendizagem. O que é que está no início? Aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu experiencio. Ou seja, se eu estou experienciando, eu estou sentindo. Estou usando o meu corpo. E se eu uso o meu corpo, o tato é o maior sentimento não, o maior sentido do corpo. Então eu estou sentindo também, né? Qual é? Qual é o nome dessa inteligência, dessa habilidade? Habilidade intuitiva. Habilidade de você ter uma leitura, mas não é qualquer leitura. Tem muita gente que confunde, acha que a intuição está vulnerável ao erro, acha que intuição é você fazer ignorando qualquer conhecimento externo, só com o que você sabe. Intuição não é isso. Quem te fala que intuição é isso, tá te manipulando. Tá querendo te dizer que aquilo é a sua habilidade sensível, a sua habilidade de percepção, a sua habilidade de compreensão do mundo, tá querendo falar assim, ó, você é muito falho, muito falho. E nós somos seres humanos. Estamos propensos ao erro? Sim. Será que nós estamos propensos ao erro porque
nós fomos condicionados e uma parte muito importante nossa parou de funcionar. Parou de funcionar, ué. Você sabe para que servem as suas emoções? Eu até dei uma pista lá no começo do episódio, né? Pra sofrer. Não, isso aí é o que te fizeram acreditar. Percebe? Pra escolher as coisas erradas. Porque quando a gente deixa o coração escolher, a gente quebra a cara. Tá entendendo por que é tanta desesperança relacionada à educação, maternidade, família? Quando você fala, aí, como é que estão as crianças? Como é que é, né? Daquele jeito. Tô esperando uma fase passar. Uma fase passar. Não, deixa eu te falar, se não aprendeu o que precisa aprender com a fase de agora, a fase de depois vai ser mais difícil. E como que eu vou aprender se eu fui ensinado a reproduzir apenas? Você vai pegar a pecinha? A gente foi ensinado a reagir certo ou reagir de uma forma que a gente se sente seguro diante de uma circunstância nova. Circunstâncias novas demandam de nós criatividade e não a reatividade que nós fomos ensinados. Você precisa reagir certo, você precisa reagir bem. Aniceia, você precisa reagir bem. E aí a gente fica assim. Toda vez que a gente vê uma crítica, toda vez que a gente vê uma opinião diferente. Ou a gente abstrai e finge demência, ou a gente se cala e resolve explodir num lugar que a gente sabe que a gente vai ter empatia, né? Vai ser recebido com um certo acolhimento. Vou contar pra vocês uma coisa sobre a raiva. A raiva é um negócio que a gente sente quando tem alguma emoção precisando fluir. Então, não é raiva, tem algo atrás. Tem alguma emoção precisando fluir e eu tô com medo de fluir essa emoção, tô com medo de sentir isso, ou simplesmente não quero e eu vou para uma reação conhecida. Que é a raiva. Que é a raiva e aquilo que a gente faz imediato, carregado por essa emoção. Quer dizer, então, que quando a gente inventa algo do tipo assim, eu vou correr pra liberar isso que eu tô sentindo no meu corpo. Eu ensino minha criança a dar soco numa almofada, pra ela extrapolar a sua raiva, pra ela botar pra fora. A gente acha que tá botando pra fora, mas na verdade a gente tá se nutrindo de um sentimento de raiva e a gente não tá colocando necessariamente num lugar bom. São os momentos que a gente mais tem risco de lesão. Porque a gente coloca uma tensão extra e tensão nos lugares errados. A gente coloca uma força extra e nos lugares errados. Acaba machucando o próprio corpo. E na verdade, aquilo que era necessário ser sentido continua lá, mal resolvido. É só uma falsa ideia de que a gente botou algo pra fora. Você quer ver? Pensa num momento que você sentiu raiva. Pausa o episódio e pensa num momento que você sentiu raiva. Nem deve estar tão distante assim, nem tão difícil. Pode ser que o barulho agora está te irritando, por exemplo. Mas pensa nesse momento. Você coloca a atenção nesse momento, fecha os olhos, se conecta com esse sentimento de raiva no corpo. Imagina qual é a parada que você ia fazer, assim, a reação que você ia ter se você pudesse fazer qualquer coisa. Mas qualquer coisa mesmo, assim, ó. Desde ignorar até esfregar a cara da pessoa na parede de chapisco. Entendeu? Qualquer coisa. Mas só pensar. E se coloca o limite. Imagina que você está se colocando um limite dizendo, não, Max, esfregar a cara da pessoa na parede de chapisco, não. E não é não. E continua observando o seu corpo. Quando você continua observando o seu corpo ao se colocar o limite de verdade sobre essa reação, desperta lá dentro de você aquela emoção que foi ignorada, que você passou em cima, escolhendo reagir a partir da raiva, a partir da irritação. Sim. A raiva tem sua função, tá? Não é essa raiva. A raiva que você sente de fato, a raiva que flui por você como uma emoção primária que serve para alguma coisa mesmo, você nem percebe. Como assim não percebe? Não, porque ela automaticamente, imediatamente, ela se torna a colocação de um limite.
uma segurança naquilo que você está fazendo. Você ganha segurança naquilo que você está fazendo. Você ganha segurança para dizer não, por exemplo. Uhum. Mas não aquele não carregado, não aquele não. Ei, assim não. Não. Você, filha, jogar no chão, não. Você jogou esse aqui no chão. Jogar no chão, não. Botar de volta aqui no balcão. Aqui no balcão. Você quer guardar? Guarda lá no balcão. Coloca lá. Guardar. Isso. Guardou? Guardar. Valeu a pena trazer a estagiária? Valeu, não é mesmo? Pessoal, não tem por que ter tanta desesperança. Como se nunca fosse ficar gostoso conviver em família. Como se conviver em família fosse realmente mais pesado, mais enfadonho do que conviver só em casal. É uma delícia diferente, mas é uma delícia que nos demanda maturidade. Uma maturidade que nós não fomos educados para ter. Guardar. Guardar, mas gritar não. Pode falar que vai guardar. Mas aqui dentro a gente não grita. Você entendeu? Se precisar gritar, a gente vai lá fora. Você grita um pouquinho. Quer ir pro chão? Você apontou pro chão? Você quer ir pro chão? Mas é isso. É compreensível que haja tanta desesperança, já que muitas vezes, inclusive, pessoas que falam sobre parentalidade e educação ficam disseminando isso, que é assim mesmo, né? E tipo, vida que segue, gente. Abraça a cruz e segue e vai lá. Na melhor das hipóteses, eles falam assim, realmente, o autoconhecimento do adulto é a base para uma educação da criança bacana. Guardar. Eu tô me entregando todas as coisas para guardar agora. Bom, né? O próximo passo é ela guardar. Na melhor das hipóteses, a galera acaba te falando, pô, é isso, o autoconhecimento é a base para educar as crianças e tal, pra gente guardar que esses serzinhos continuem conectados à sua essência. Primeiro novo adulto e tal. Sim, sim, sim. Vamos deixar as crianças ser as crianças. Como é que faz na prática? Na prática, se você não conseguir lidar com as emoções que surgem na hora que elas surgem, não tem jeito. Você vai tomar? Senão eu não consigo enxergar o que ela precisa. No chão, não. Busca lá seu copo. E o tempo todo precisa. O nosso maior desafio é que não é só porque precisa o tempo todo. É que a gente não enxerga o que é que tem por trás desse comportamento. Aqui, por exemplo, existe uma necessidade de conhecer os limites da realidade, da matéria, da regra, jogar no chão não. Existe uma necessidade de cuidar do próprio corpinho porque está na hora de comer, está na hora da gente finalizar o episódio. Existe. Mas se eu não souber lidar com aquilo que eu sinto, eu vou só reagir, vou dizer, não, não dá não, quer saber? Não vamos deixar? Não quer saber não, vamos embora então. E não é assim. Não, eu preciso cuidar do que eu sinto, dá aqui um tempinho, tá? Não! Vamos colocar na escolinha porque a gente precisa de pelo menos uma tarde para fazer as coisas de trabalho. Se você tomou decisões como essa, se você tá fazendo assim, tá tudo bem. Não é culpa sua. Agora você tá sabendo que existe uma forma diferente de fazer. Bora junto? Você pode clicar no link da minha bio. Tem um link na minha bio que você preenche um formulário e a gente entra em contato com você pra gente se conhecer, saber melhor sobre o que é que você está vivendo, quais são as suas necessidades e a gente te explica como é que a gente pode te ajudar. Fechado? A gente até seleciona algumas pessoas que a gente chama para um encontro sem custo para hoje, na data de hoje, isso acontece, né? São 3 de abril, se você está vendo isso em 2026, talvez isso não esteja acontecendo. Vai saber. Mas no link da bio do Instagram, hoje tem um link, você pode clicar lá e
e entrar em contato com a gente. Quem sabe você se interessa em participar da nossa comunidade intuitiva. Pessoal, este foi O meu. o seu, O nosso. Acolhe Tempo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência, por você ser quem você é. Você já é a mãe, o pai, o educador perfeito para as suas crianças. Eu espero que você, ao longo dessa jornada com a gente, reconheça isso. A gente vai dar o nosso melhor nesse sentido. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Fazer tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Um olhinho. Vamos lá. Dedinho aqui, ó. Dedinho aqui, ó. Junto, junto, junto. Dedinho ali. Dedinho ali. Aqui em cima. Vamos jantar?